E aí, meus alunos prodígios, beleza? Sejam bem-vindos à nossa aula de matemática. Nesta aula, nós vamos corrigir o caderno de atividades, ou melhor dizendo, o nosso livro de atividades. Então, peguem os seus livros e abram na página 28, que iniciaremos a nossa correção. Esta aula, não vamos nos ater aos detalhes, tá? Não vamos nos ater às explicações extensas, vamos apenas corrigir. Então, esta aula não vai ser muito detalhada porque tem um caráter apenas para comprovação e correção dos cálculos feitos por vocês nos exercícios de casa. Então, vamos para a questão número 1. A questão número 1 é para construir circunferências. Tá? Então, no item A, para construir uma circunferência, sabendo que o diâmetro é igual a 5 centímetros. Se o diâmetro é igual a 5 centímetros, o raio dessa circunferência será igual a 2 centímetros e meio. Então, a primeira questão é para construir circunferências. Quando vocês construírem as circunferências de vocês de raio de 2,5 centímetros, ela terá aparentemente este formato aqui, tá? O que pode mudar é só a posição dela, mas o tamanho dela será este. O tamanho será padrão em todos, tá bom? O item B não. Uma pergunta aqui sobre o item A, né? Quanto é o raio da circunferência? Metade do diâmetro. Agora, de fato, o item B. Construir uma circunferência de raio igual a 3,1 centímetros. Então, mede 3,1 centímetros no compasso, constrói a circunferência, tá? Quanto vai medir o diâmetro da circunferência? O dobro do raio, então vai medir 6,2 centímetros. Tá? Esse item 2, vocês vão se familiarizar com ele, tá? Eu suponho que todos tiveram esse brinquedo aqui, o hand spinner, assim conhecido. É um brinquedo que ficava girando, né? Tinha a característica de giro. Então vamos lá, ó. A pergunta, a pergunta diz respeito ao raio do hand spinner. O hand spinner tem o diâmetro igual a 8,5 centímetros. Então, o raio do hand spinner será igual à metade do diâmetro, sendo 4 centímetros e 25 milímetros, ou 4,25 centímetros, tá? Então, vamos para o item 3. Determine a medida do raio de uma circunferência em que o diâmetro mede 22 centímetros. Novamente, o raio é a metade do diâmetro, então é 22 centímetros dividido por 2. Então, o raio será igual a 11 centímetros. Item B. A medida do diâmetro de uma circunferência de raio 18,5 centímetros. É o contrário, né? Já é o inverso. Se o raio mede 18,5 centímetros, o diâmetro será o dobro. Então, o dobro do raio será igual a 37 centímetros. Então, o diâmetro mede 37 centímetros. Questão número 4. Normalmente, nos pneus dos automóveis, vem as informações. Vem algumas informações normalmente na lateral do pneu, tá? Que diz respeito a características do pneu. Então, vamos aqui para o item A. Qual é a medida em milímetros da largura do pneu? A largura do pneu vem aqui, ó. É o primeiro número, tá? É o primeiro número aqui na lateral do pneu, que é a medida dele em milímetros, é a medida da largura dele em milímetros. Então, a largura desse pneu é 185 milímetros. Item B. E a medida em milímetros da altura do pneu, tá? A altura do pneu
né, a medida em milímetros da altura do pneu é, bem aqui, após a barra, tem 65. Esse 65 significa que ele é uma porcentagem do primeiro número, tá? Então, a altura do pneu aqui, né? A altura, que é essa região aqui, tá? É 65% da largura. Se é 65%, nós faremos uma multiplicação simples, né? 65% de 185 é 65 sobre 100, né? Afinal, é 65%, é 65 por 100, vezes 185. Resolvendo essa multiplicação, nós temos que a altura do pneu aqui é igual a 120,25 milímetros. Item C, sabendo que 1 polegada é igual a 2,54 centímetros, determine a medida do diâmetro interno. Diâmetro interno, encontramos aqui, tá? O diâmetro interno é o diâmetro da circunferência aqui, ó, interna do pneu, né? Se nós olharmos aqui, nós conseguimos enxergar uma circunferência. Para nós observarmos o diâmetro, nós vamos ver aqui essa informação, ó. Cadê diâmetro? Vem aqui, ó. Este número refere-se à medida do diâmetro interno, que nesse caso é de 14 polegadas. Então, o diâmetro está aqui, ó, 14 polegadas. Então, multiplica 14 pelo valor de 1 polegada. Então, nós temos ao todo, né, 14 vezes 2,54, nós temos 35,56 centímetros. A medida em milímetros, né, multiplica por 10, fazemos a conversão de medidas e teremos 355,6 milímetros. Vamos para o item D. Qual é a distância percorrida em metros após o pneu dar uma volta completa? Para isto, nós utilizaremos uma razão, né? Uma divisão. Nós aprendemos na sala de aula que se pegarmos o comprimento da circunferência e dividirmos pelo seu diâmetro, nós chegaremos a um número conhecido como π, que ele é igual a 3,14, tá? Igual não, ele é aproximado, ele é 3,14. Para isso, né, nós vamos pegar a medida em milímetros do diâmetro do pneu, que vai ser igual a 596,1 milímetros. Vamos substituir aqui na nossa regra, né, na nossa fórmula, os valores. Nós vamos chegar à conclusão que o nosso comprimento é de 1.871,754 milímetros, né? Transformando em metros, né? Porque ele quer em metros, nós vamos multiplicar por 1.000, que nós teremos 1,87 metros aproximados, tá? Então, aí está a resposta do item D. Vamos para a quinta questão. Calcule o comprimento de uma circunferência cujo raio é igual a 80 milímetros. Novamente, utilizaremos a seguinte equação, que diz que π, valor 3,14, é o resultado da divisão do comprimento da circunferência pelo seu diâmetro. Então, pegamos os valores, substituímos na equação, e temos que o comprimento da circunferência é 502,4 milímetros. Para nós resolvermos, nós aplicamos as regras que nós aprendemos nas equações e inequações, tá? Quando nós substituímos os valores na fórmula, nós aplicamos aquelas regras básicas que nós aprendemos lá no assunto de equações e inequações. Se eu for falar detalhadamente delas aqui, a nossa correção passará de 5 horas. Então, optei por ser breve. Item 6.
Questão 6. Qual é o raio de uma circunferência cujo comprimento é 1.256 centímetros? Novamente, utiliza a equação que diz que o π é igual à divisão do comprimento pelo diâmetro, substitui os valores, e nós temos que o diâmetro é igual a 400. Se o diâmetro é igual a 400, o raio é a metade do diâmetro, então chegamos à conclusão aqui que o nosso raio é igual a 200 centímetros. Questão 7. A roda é sobre uma roda gigante, né? Quanto mede o raio desta circunferência? O diâmetro vai ser a altura da roda gigante, é 165 metros. Então, o raio será a metade do diâmetro, que será igual a 79,25 metros. E o seu comprimento? Então, novamente, utilizaremos a fórmula que o π é igual ao comprimento dividido pelo diâmetro, substituímos os valores na fórmula e encontramos que o comprimento vai ser 497,69 metros. Lembrando que o comprimento é um valor que, se nós pegássemos a roda gigante, cortássemos uma parte dela, né, fizéssemos um corte nela e estendêssemos o ferro, o ferro que compõe ela, compõe o contorno dela, esse ferro teria o comprimento de 497,69 metros, grande, né? Ou seja, metade de 1 quilômetro, metade de 1 quilômetro. Então, uma volta nessa roda gigante aqui é metade de 1 quilômetro. Questão número 8. Questão número 8 está perguntando qual é a medida do raio dessa lata de biscoito que tem o formato aqui cilíndrico, né, que tem a tampa cilíndrica. Novamente, pega os valores, substitui na fórmula, encontra o diâmetro, o raio vai ser a metade do diâmetro, que será igual a 2,5 centímetros. Item 9. Aí tem a questão 9 é interessante, né? Nós temos uma pista aqui de ciclismo. O item A é qual é a distância percorrida por uma pessoa que dá uma volta completa nessa pista. Então, vamos nos atentarmos a ela e vamos perceber que nas laterais nós temos um formato reto de medida 120 metros. Então, se ela partir deste ponto, daqui para cá, ela vai andar 120 metros. Se aqui é 120 metros, aqui é 120 metros também. Ou seja, juntando esses dois segmentos aqui, a pessoa já vai andar 240 metros. Só que falta nós calcularmos essas duas regiões. Para nós calcularmos essas duas regiões, nós vamos perceber que essas duas regiões são metade de uma circunferência. Então, unindo a metade dessa circunferência com essa outra metade, nós temos uma circunferência completa. Então, nós vamos calcular o comprimento dessa circunferência e o comprimento será adicionado às medidas que nós já temos, que nós já somamos. Então, nós temos aqui o cálculo, né? 3,14 é o comprimento dividido pelo raio, ó, lembrando aqui que o raio dividido pelo diâmetro, lembrando que o diâmetro aqui é 50 metros, o diâmetro dessa circunferência. Então, substitui os valores na fórmula e nós temos que o comprimento é 157 metros. Se o comprimento dessa circunferência é 157 metros, significa que nós vamos somar 157 metros a 240 metros que nós já temos. Ou seja, uma volta nessa pista de ciclismo, né, tem medida de 397 metros. Né? Então, para dar uma volta completa nessa pista, a pessoa vai andar 397 metros, no caso, pedalar. Item B, se a pessoa der 15 voltas, multiplica 15 voltas pelo valor de uma volta. Então, se ela for dar 15 voltas nessa pista de ciclismo, ela vai percorrer 5.955 metros. Quase
6.000 quilômetros, né? Muito pouco para 6.000 quilômetros. 6.000 quilômetros não, para 6 quilômetros. 6.000 quilômetros é coisa demais. Então, medidas de superfície. Né? Por essa parte aqui, nós vamos passar bem rápido, tá? São conteúdos básicos que nós aprendemos na sala de aula. Então, para calcular a área aqui em unidade, nós vamos contar a quantidade de quadradinhos que compõem cada figura. Então, no item A, nós temos esses valores, né? Item B. Qual desses polígonos apresenta maior área? Eu vou lá e ver aqui, ó, a maior área. Maior área foi o quadrilátero, com 12 unidades. Item C. O polígono que tem a menor área, o que apresenta o menor número de lados? Não, não é nem sempre. Décima primeira questão. Analise os polígonos representados na malha a seguir. Mesma coisa da décima questão. Vamos ver quantos triângulos serão utilizados para formar cada polígono. Então, vamos lá para o quadro. Agora, vocês vão substituir os valores no quadro e vão encontrar a área, tá? Que mais abaixo, os itens B e C, tá bom? A 12ª questão, vocês vão calcular a área aproximada dessas figuras aqui. Então, a figura A vai ter 6 centímetros quadrados, figura B, 4 centímetros quadrados, figura C, 8 centímetros quadrados. Vamos iniciar agora o cálculo da área de figuras planas. Retomando algumas fórmulas, nós temos a área do retângulo igual a base vezes a altura, a área do quadrado é o valor do lado ao quadrado e a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Então, somente substituímos os valores nas fórmulas, tá? Então, vamos lá, ó. Item A, área do quadrado, o lado é 12, substitui 12 aqui na fórmula. Nós temos que a área do quadrado é 12 ao quadrado, 12 ao quadrado é 144, então a área desse quadrilátero é de 144 centímetros quadrados. Item B, a área do retângulo é a base vezes a altura do retângulo. A base é 15 milímetros, a altura 8 milímetros, substitui os valores, resolve a multiplicação, a área será igual a 120 milímetros quadrados. Muito importante aqui, ó, atenção, jamais esquecer de indicar a medida de área aqui, tá? E não podemos esquecer também do expoente, que indica quantas dimensões aqui estão sendo consideradas. No caso, ó, centímetros quadrados, indica duas dimensões, largura e comprimento, tá? Então, vamos para as demais questões. Item C, é um triângulo, é base vezes a altura dividido por 2, substitui a base, o B, né? Substitui a base por 7, substitui a altura por 5, nós temos que a nossa área é igual a 17,5 decímetros quadrados. A unidade agora de medida aqui é decímetros. Item D é um paralelogramo, no qual a base é 10,5 centímetros e a nossa altura é 7,5 centímetros. Substitui os valores na fórmula, resolve a multiplicação, a área será igual a 78,75 centímetros quadrados. Item E, novamente um triângulo, só que neste triângulo nós temos essa medida aqui que nós vamos precisar dela, porque ela está representando a hipotenusa do triângulo. A base aqui é 4 e a altura é 3. Substituir os valores na fórmula e a área do triângulo é igual a 6 centímetros quadrados. Quarta questão. A quarta questão está pedindo a área da moldura desse quadro. Para nós calcularmos a área da moldura, nós vamos calcular a área do espelho, vamos calcular a área total do quadro, incluindo a área do espelho, tá? E depois vamos fazer uma subtração, vamos fazer a diferença da área total com a área do espelho, e essa diferença será exatamente a área da moldura. Foi o que foi feito, né? As duas áreas aqui têm um formato de
de retângulos. Então, vamos utilizar a base vezes a altura. Então, nós temos que a área do espelho é 0,96 metros quadrados, a área total vai ser 1,4 metros, né, 1,40 m quadrados, 1,40 metros quadrados. Fazendo a diferença, nós temos que a área da moldura é de 0,44 metros. 15ª questão. A 15ª questão é uma questão que está pedindo a área total de uma caixa. Para nós encontrarmos a área total das superfícies da caixa, em centímetros nesse caso, vamos calcular a área de cada uma das faces da caixa e depois vamos somar todas essas áreas. Todas essas áreas têm um formato retangular, então será utilizada a fórmula base vezes altura, tá? Então, nós temos aqui faces iguais, né? Então, encontrando a área 1, estará encontrando a área dessa face aqui também, a área 3 dessa face, a área 2 dessa face aqui também. Então, basta calcular 3 áreas e multiplicar esses resultados por 2, né? Então, vai ser o seguinte, calcular a área 1, que deu 600 centímetros quadrados, área 2, 300 centímetros quadrados, área 3, 400 centímetros quadrados, tá? Depois soma tudo, 600 mais 300 mais 400, que é igual a 1.300 centímetros quadrados. Vamos agora para o item B. Quantos metros quadrados de papel serão necessários para fabricar 100 unidades? Se uma unidade tem 1.300 centímetros quadrados, ou seja, 0,13 metros quadrados, multiplica 0,13 metros por 100, então teremos aqui 13 metros quadrados necessários para construir 100 embalagens. 16ª questão. 16ª questão, teremos que calcular a área desses dois retângulos, tá? Calcula a área desses dois retângulos, a área do retângulo na horizontal e o retângulo aqui na vertical. E nesta questão, nós temos que nos atentar a este fato aqui, ó. Temos que tirar esta área, tá? Temos que subtrair essa área. Depois que calcularmos as duas áreas e somá-las, temos que calcular quanto mede essa área, porque ela está sobreposta. Então, estamos calculando ela duas vezes, né? Se não tirarmos, estamos usando essa área duas vezes. Então, calcula a primeira área, calcula a segunda área, soma as duas e subtrai por essa área aqui, ó, de azul, tá? Subtrai. Como resultado, nós temos uma área aqui de 156 centímetros quadrados, tá bom? 17ª questão. 17ª questão é para determinar a medida da área de cada triângulo. Então, novamente, utilizaremos base vezes a altura dividido por 2. Pega os valores, substitui na fórmula. A primeira área será igual a 18 decímetros quadrados. Item B, ó, item B, base vezes a altura dividido por 2. Substitui os valores, a área será igual a 27,5 centímetros quadrados. Item C, a mesma coisa. A única diferença aqui no item C é a forma de olhar, tá? Então, nós vamos ter aqui que a base é 6,1 milímetros e a altura aqui sempre será perpendicular à base, ou seja, vai formar um ângulo de 90 graus com a base, em relação à base. Então, a altura aqui nesse caso é 3,7 metros. Substitui os valores na fórmula e temos a área igual a 11,285 milímetros quadrados, tá bom?
18ª questão. 18ª questão é o item D, né? O item D, porque 9 vezes 10 vai dar 90 metros quadrados. 19ª questão. Um triângulo equilátero que cada um dos lados tem 4 centímetros. O perímetro desse triângulo equilátero é 12 centímetros, tá? Resolvendo o item A. O item B é para medir a altura desse triângulo com uma régua. Teremos a medida aproximada de 3,5 centímetros. Então, substitui novamente os valores na fórmula, base vezes altura, e encontra a área de 7 centímetros quadrados. É o item 20, a questão 20. A questão 20 é para fazer a planificação dessa caixa, desenhar a planificação dela. Nós teremos um desenho mais ou menos neste formato, tá? Não esquecendo aqui de desenhar, de colocar as dimensões corretas, tá? 30 centímetros, 50 centímetros e 34 centímetros, né? Largura, comprimento e altura. Tem B. Quantos centímetros quadrados de papelão são necessários para confeccionar essa caixa? Para encontrar quantos centímetros, aqui tem que calcular a área de cada uma das faces da caixa, calculando a área de cada uma das faces da caixa e depois somando todas elas, nós teremos uma área total de 8.440 centímetros quadrados de papelão, né? Isso aqui é a quantidade necessária de papelão para fabricar uma caixa neste formato. 21ª questão. Rafael desenhou um paralelogramo que a medida da altura é igual a 1/3 da medida da base. Calcule a área desse polígono, sabendo que a base é 4,2 centímetros. Se a base é 4,2 centímetros, a altura é 1/3 da base, ou seja, a base dividido por 3. Então, a altura deste paralelogramo é 1,4 centímetros. Substitui os valores na fórmula, base e altura, nós temos uma área de 5,88 centímetros quadrados. 22ª questão. A 22ª questão é uma questão que nós precisaremos decompor a figura, tá? Então, vamos decompor essa figura em algumas áreas, tá? E aqui está a esquematização dessa decomposição. Por ser uma figura de difícil cálculo da área, né? Porque é um hexágono, tem o formato de um hexágono. Então, vamos dividir essa figura em triângulos e retângulos. Divide a figura em triângulos e retângulos, nós vamos ter 4 triângulos aqui do tipo 1, 4 triângulos do tipo 1, 2 retângulos do tipo 2 e 2 retângulos do tipo 3. Calcula todas as áreas de cada um e no final soma todas, tá? Somando todas as áreas, nós teremos a área total aqui do piso em volta da piscina, uma área total de 80 metros quadrados. Tá? 23ª questão. Vamos lá para a pergunta. A 23ª questão. Você tem que ler. Na propriedade de João, há um pomar de laranjas que ocupa um espaço de formato quadrado, cujos lados medem 12 metros. Para aumentar o cultivo, ele deseja dobrar a área destinada ao pomar. Tá? Então, nós temos um pomar de laranjas no formato quadrado, onde o lado tem 12 metros, tá? Onde o lado tem 12 metros. Aí ele deseja dobrar a medida da área do terreno. Ele perguntou: será que se dobrássemos
a medida, dobrássemos a medida dos lados do terreno, a área do pomar seria dobrada, né, alcançaria um resultado esperado? Então, vamos fazer o cálculo. A área normal, a área atual do terreno é de 144 metros quadrados. Dobrando a medida dos lados, que é o que ele vai fazer, agora os lados vão ter 24 metros quadrados. Não, os lados vão ter 24 metros. Então, calculando agora a área de um quadrado de lado 24 metros, a área será de 576 metros quadrados. Ou seja, triplicou, né? Quadruplicou a área do pomar de laranjas. Então, além de alcançar a medida esperada, ultrapassou, né? Ultrapassou de maneira estrondosa. 24ª questão. 24ª questão é para calcular a área desse trapézio, dessa figura, e esse trapézio foi dividido em dois triângulos e um retângulo. Calcula a área dos dois triângulos e calcula a área do retângulo, e depois soma elas, tá? Somando a área de cada uma dessas figuras, nós obteremos a área total, que será a área do triângulo 1, mais a área do retângulo, mais a área do triângulo 3. Nós teremos uma área total aqui de 9 metros quadrados. 26ª questão. 26ª questão, nós temos uma figura que apresenta quatro triângulos e um quadrado. Então, calcula a área de um triângulo, multiplica por 4 e soma com a área desse quadrado, que nós vamos obter a área total. Então, a área total será de 64 centímetros quadrados. 27ª questão. A 27ª questão pode ser calculada da seguinte maneira: podemos dividir esta figura em um retângulo e em um quadrado. Então, vamos calcular a área do retângulo, né? Vai ser feita aqui, ó. A divisão vai ser aqui, ó. Vou dividir aqui. Opa, ficou feio. Vai dividir essa figura aqui, ó. Agora ficou legal. Então, vai ter um retângulo e um quadrado. Então, aqui vai ser a área, tá? Do retângulo. E aqui terá que calcular a área do quadrado. Calcula as duas áreas e soma. As duas aqui, né? Base vezes altura pode ser utilizada. Área do quadrado aqui, base vezes altura. Área do retângulo, base vezes altura. Área do quadrado, lado vezes lado ou base vezes altura, tá? Cada uma pode ser qualquer uma das duas. Então, calculando essas áreas aqui, nós temos que a área total, na área do retângulo mais a área do quadrado, será igual a 16 metros quadrados. 16 metros quadrados não, 64 metros quadrados, né? Somando a área do quadrado mais a área do retângulo. Metro quadrado, né? O metro quadrado custa R$ 15. O metro quadrado desse revestimento custa R$ 15,90. Então, como são 64 metros quadrados, multiplica por 64, que terá um preço de R$ 1.017,60. Vai ser o valor da compra desse piso. 23ª questão. Divide a figura em um quadrado e um triângulo. Calcula a área do quadrado, calcula a área do triângulo e depois são as duas áreas que encontraremos a área total. A área total, neste caso, será de 31 centímetros quadrados, né? A área do triângulo mais a área do quadrado. 29ª questão. A 29ª questão vai ser o item B, o item correto, né?
porque nessa questão nós vamos calcular a área total, né, a área total e dividir a área total pela região em que uma cerâmica ocupa nessa área total. Descobrindo a área total aqui, nós vamos ter uma área de 640 metros quadrados. Como uma cerâmica ocupa 0,5 metros quadrados, né? Ocupa 0,25 metros quadrados, divide a área total por 0,25 metros quadrados, que será igual a 2.560 peças. Item B não, 30ª questão. 30ª questão calcula a área. Calcula a área deste triângulo, calcula a área deste outro triângulo, calcula a área deste retângulo aqui e subtrai pela área deste quadrado, que nós teremos a área total aqui igual a 44 centímetros quadrados. Aqui está o cálculo. E findamos o nosso conteúdo. Tchau, tchau, e até a próxima aula.